Sejam bem-vindos ao nono e último episódio da segunda série Grande Conversa, onde estive sempre nesta grande conversa com João Palmeiro, quinzenalmente, onde discutimos a atualidade nacional e internacional, bem como os grandes temas escolhidos por nós, que foram desde a língua portuguesa, passando pela a cultura, e que hoje vamos também discutir um tema de suma importância e que há anos que vem sendo discutido, mas, quanto a mim, nunca foi concluído. Sou o João Micael e estou com João Palmeiro. É verdade, João. Isto é o nono, mas é uma espécie de pré-primeiro do que lá vem. Lá falaremos câmara. Depois. Então, vamos passar para a atualidade. João, a atualidade, infelizmente, que estamos no dia que gravamos o último episódio da Grande Conversa, é uma atualidade que é atualidade praticamente todos os anos e num círculo muito já quase programático, de tantos em tantos anos, Portugal passa por este trânsito dos incêndios. Há aqui, entretanto, hoje, numa imagem que assisti, em que via um daqueles aviões que nos foram cedidos muito gentilmente e com um apoio solidário extraordinário pela Espanha, me levantaram três questões. Primeiro, Portugal não tem uma frota, não tem aeronaves para combate aos incêndios. Segunda questão, o que é feito da Guarda Florestal? Foi desativada. Mas, entretanto, desde 2017, com Pedrógão Grande, não foi reativada. E terceira questão, não há ainda a vontade, a necessidade e a coragem política de se alterar a legislação para se encarar, se tratar e, mais ainda, se sentenciar e condenar estes incendiários, que foi agora encontrado um incendiário que já havia sido condenado anteriormente, e serem considerados como terroristas ambientais e não só, porque é não só o património natural que é destruído, mas também as vidas que são cerceadas com estes incêndios, não só quem combate, mas também as populações. João, o que lhe ocorre sobre esta temática? Duas coisas. Primeiro é lembrar bem que esta não é a última grande conversa da nossa vida, é só a última desta série, porque nós temos alguma coisa no fim para explicar ou para lembrar a quem vem participar connosco nesta análise de pensamento. E eu juntava aí uma outra vertente, uma quarta vertente, que é quem é que ganha com os incêndios? Porque quem perde, nós já sabemos, somos todos, são especialmente aquelas cenas aflitivas que nós vemos na televisão das pessoas com os seus haveres, com os seus familiares mais velhos em risco, e são, infelizmente, aqueles que no incêndio deixaram aquilo que têm, que é a sua vida. Portanto, esses, nós já sabemos quem são. Agora, quem são os outros que ganham com os incêndios? E eu acho que vale a pena, porque é aquela espécie de look for the money. Quer dizer, onde está o money é onde nós encontramos, provavelmente, alguma infeliz resposta para estes tristes acontecimentos. Então, começando pelo princípio, os aviões são Canadairs de um dispositivo europeu que foi constituído talvez há 6 ou 7 anos, mesmo ainda antes de 17, por causa dos incêndios, sobretudo na Grécia e, na altura, alguns no sul de França. E foi constituído uma espécie de uma força europeia, porque, João, como sabe, a Europa não tem exército, a Europa não tem forças armadas. A Europa o que tem é uma ideia de que poderá coordenar forças para fins específicos. Da mesma maneira que naquelas lutas para salvar vidas no Mediterrâneo dos imigrantes ilegais, criou uma força chamada Frontex, no fundo, navios e aviões, também criou uma outra força
constituída fundamentalmente por este tipo de aviões e por alguns helicópteros, só que os helicópteros não conseguem vir para Portugal desde Itália ou desde a Grécia, quer dizer, vêm, mas vêm aos saltinhos, quer dizer, porque um helicóptero normal tem 300, 400 quilómetros de autonomia, portanto, leva imenso tempo. Portanto, são os Canadairs que nos salvam e os dois primeiros a chegar, pela proximidade, foram os espanhóis. Hoje, aparentemente, já estarão mais uns 6 em operação em Portugal. E, de facto, nós temos 2 Canadairs que alugamos a uma das empresas a quem alugamos os meios aéreos, que fazem parte do dispositivo aéreo de combate a incêndios, que está a funcionar de 1 de junho até 30 de setembro e depois ficam mais uns quantos, poucos, durante mais uns meses para precaver alguma dificuldade inesperada. Mas são alugados, não são nossos. E para além de não serem nossos, serem alugados, o facto, eu quando digo aqui alugados, estou a dizer que alugam-nos o serviço. Nós alugamos o serviço, porque, como sabe, hoje em dia muitos dos aviões que existem por aí são todos alugados, estão todos em leasing, não nos pertencem a nós. Embora no campo das Forças Armadas, só muito recentemente chegaram as primeiras experiências desse tipo de propriedade de meios a utilizar. Mas a verdade é que os Canadairs nós não temos. E se havia, João, um país na Europa que precisava de aviões do tipo Canadair, somos nós. Porque de verão temos incêndios e de inverno temos que assegurar a busca e o salvamento num território marítimo imenso, imenso, no maior território marítimo do Atlântico que está à nossa guarda. E os Canadairs são aviões preciosos para busca e salvamento. João, são tão preciosos que eles são praticamente iguais aos Catalina que fizeram a Segunda Guerra Mundial, de tão fiáveis e de tão adaptados à missão que têm, que, entre outras coisas, quer dizer, durante a Segunda Guerra Mundial, muitas vezes tiveram que aterrar ou amarar no Atlântico, e, portanto, estes são aviões que, para Portugal, eu digo-lhe, João, ter uma dúzia destes aviões não era dinheiro mal gasto, nem dinheiro mal emprego. Porque entre Açores, Madeira e o continente, seguramente que haveria muito, muito, muito trabalho para eles. Portanto, a minha primeira resposta é essa. Essa é, de facto, ao longo destes anos todos, não temos tido a visão, ou, se alguém teve a visão, não foi capaz de explicar claramente a quem os ia utilizar, porque depois põem-se problemas como, mas está bem, qual é a força que usa esses meios? Busca e salvamento é uma missão que está atribuída à Força Aérea e à Marinha. Portanto, aí não tem problema nenhum. Mas os incêndios têm vivido ali num limbo entre, em termos de missão de defesa nacional, o que é um incêndio. E houve tempo, no passado, em que houve propostas para que os incendiários fossem considerados exatamente terroristas, para que entrassem naquilo que era a definição possível de inimigo, e ao entrarem nessa definição possível de inimigo, as Forças Armadas podiam ser equipadas por forma a combaterem esse inimigo. Porque, João, não é só os Canadair. Repare, exatamente pela razão do Atlântico, nós temos uma grande responsabilidade de calibração de faróis e de calibração de frequências que se usam em termos de socorro, em termos de perigo no mar. E isso é feito com 2 ou 4, já não sei, 2 ou 4 aviões. 2 deles daquela série Falcon, que de vez em quando vemos
os chefes de Estado, os primeiros-ministros a utilizar, e 2 outros de uma série mais recente, que são os aviões espanhóis Casa 275, que o que é que fazem? Sobrevoam o território e com uma quantidade de antenas para verificarem a calibragem dos faróis, porque muitos destes faróis são também radiofaróis, não é só farol de luz, quer dizer, é radiofarol, é daquilo que estamos a falar hoje em dia, porque é por aí que se encontra hoje em dia o caminho. Houve muitas propostas já para que esses aviões facilmente fossem equipados com câmaras que detectassem focos de incêndio. Quer dizer, está a voar, enquanto está a voar, está na sua missão normal, não está de propósito para isto, embora a mim não me fizesse nenhuma impressão que fosse de propósito. Está a detectar. Mas nós lemos todos os dias que Portugal é um país que tem evoluído imenso na produção de drones. E drones, eu já vi propostas e já vi, inclusivamente em noticiários, drones especialmente pensados e construídos para detectar incêndios. Ora bem, é esta lassidão ou esta incapacidade de tomar decisões, e que não é deste governo, nem é do anterior, nem é do outro, nem é do outro, nem é do outro, quer dizer, é qualquer coisa que vem desde... Eu acho que há uma coisa que marcou imenso as Forças Armadas. Você se calhar não se lembra, já, mas eu lembro-me bem, apesar de ser mais novo que os que morreram, que foi a morte do pelotão de Mafra na Serra de Sintra. Houve um grande incêndio na Serra de Sintra, 68, 67, 68, 69, e alguém, quando aquilo estava mesmo muito mal, não fez mais nada do que chamar um pelotão de milicianos que estavam em Mafra a fazer a sua entrada para a tropa. Entre os quais havia muitos bombeiros, miúdos, que tinham sequer um bombeiro lá na terra deles ou nos sítios em que viviam. Portanto, aquilo foi uma coisa que foram imediatamente acudir e tratar. Ouça, João, eu diria, sem mangueiras, com pás, se bem me lembro, com pás e machados. Morreram lá, cercados pelo fogo. Não foram 30 ou 35, já não me lembro muito bem, mas foi uma coisa desta dimensão. E eu acho que isto ficou para sempre ainda, porque eu lembro-me, está a ver, eu teria o quê? 17 anos, 18 anos, na altura, 19 anos, por aí, eu lembro-me que estava ali naquela data, naquele tempo em que eu disse, buf, podia-me ter tocado a mim, quer dizer, não estava, mas pensei isto. E eu acho que isto que criou uma espécie de tabu de que não se fala do papel das Forças Armadas em relação a incêndios. Quando foi das últimas decisões sobre como combater o terrorismo na Europa, a União Europeia fez meia dúzia de diretivas e regulamentos sobre como tentar gerir as Forças Armadas europeias no sentido de, pois se não há fronteiras para os terroristas, também não pode haver fronteiras para a atuação das Forças Armadas, senão é impossível, quer dizer, não estamos a criar nenhum sistema de proteção. E foi extraordinariamente difícil, porque em cada Estado-membro havia uma especificidade qualquer que impedia isto, ou que impedia aquilo, ou que impedia o outro, por razões históricas quase sempre. Na Alemanha, por aquilo que sabemos, por aquilo que nos lembramos. Na Áustria, porque não sei o quê. Portanto, havia, eu diria sempre, esta questão, esta matéria dos fogos na Europa tem sido muito dificilmente tratada. E, João, não estou a dizer que nos Estados Unidos ou na Austrália seja melhor, vemos incêndios imensos e devastadores, e isso tem a ver com uma outra coisa, que são com as alterações climáticas. Eu não acredito que o início dos incêndios seja por razões diferentes daquela que era há 50 ou 60 anos, mas sou sensível a que a forma de propagação, hoje, tenha muito a ver com
aquilo que genericamente se chamam alterações climáticas, ventos diferentes em épocas diferentes. Veja lá, o, o anticiclone, que costuma estar nos Açores, está quase em cima das Ilhas Britânicas, no verão. Portanto, é uma coisa muito pouco estranha, embora, se o João se lembrar, e aqueles que nos seguem, essa posição do anticiclone gera ventos de leste. E nós temos uma expressão portuguesa que aplicamos sempre a outras coisas, mas que às vezes nós temos que dizer, bom, se calhar os antigos também já passaram por coisas destas, que é de Espanha nem bom vento nem bom casamento. Quer dizer, nós, a história do bom casamento sabemos que é porque acabou na perda da independência, portanto sabemos. Agora, o bom vento. Agora, o bom vento, quer dizer, porquê que já diz nem bom vento? Quer dizer, eu tinha uma explicação para isso muito que era, porque é um vento mais quente, é um vento que faz com que as culturas agrícolas evoluam de uma maneira diferente, que não é aquela a que nós estamos habituados, que provavelmente traz menos chuva. Mas se calhar há mais do que isto. Quer dizer, se calhar há, desde sempre, a maior probabilidade de quando há vento de leste, por exemplo, nós termos incêndios mais difíceis de controlar. Agora já não falo no começo, falo depois no fim, no controlar. Mas, João, de facto é interessante, porque também o comportamento face aos incêndios. Anda a circular pelas redes sociais um pequeno vídeo que eu acho que deveria ser até já um alto estudo. Porquê é que aquilo aconteceu? Em pleno combate de incêndio, onde estão alguns bombeiros, e que também há situações em que as mangueiras até são muito finas e que as pessoas, por não saberem, se calhar são aquelas que são apropriadas, não sei, não faço ideia, mas se calhar nós estávamos a pensar que deveriam ser umas bombeiras, peço desculpa, umas mangueiras imensamente largas, sei lá, qualquer coisa, mas também se calhar não eram apropriadas para irem depois adaptadas aos carros. Mas ao lado dos bombeiros que estão a combater o incêndio que está ali, numa orla de uma floresta, está um senhor a fumar. O cidadão. Sim. O civil a fumar, apaga, e sabe o que é que ele faz? Ele não apaga, ele acaba de fumar e lança para onde está o incêndio. Vamos ver uma coisa. O que é que aqui isto pode significar? Em primeiro lugar, está a fumar enquanto se apaga, enquanto está as forças dos soldados da paz a combater com o risco da própria vida o incêndio, que está ali. Não está ali, eles estão a observá-lo. Eles estão a combatê-lo a 2 metros. E, segundo, o que é que está um civil a fazer ao lado dos bombeiros? Em segundo lugar, está a filmar. Eu dei por mim a pensar que boa oportunidade aqui se perdeu e os bombeiros não fizeram nada para impedir, o que é que seja, ou para intervir. Que boa oportunidade aqui se perdeu de haver, e até era pedagógico, deste civil ser preso e como exemplo servia também como pedagogia para todas as pessoas que o incêndio não é brincadeira, que há posturas para se ter e perceber e percepcionar e estar perante tal perigo que se percebe, e não é por estar com uma postura displicente e que se está a fumar como se estivesse a assistir a um espetáculo qualquer, de facto, muito bonito, e que ainda por cima depois ainda lança o cigarro, também já agora posso lançá-lo para ali porque até é consumido e é fogo com fogo. Haverá também muito da postura e de como se percepciona esta. E estamos a falar de toda a população. Porque neste momento também vejo que há nas órgãos de comunicação social a passar, através dos comentadores e nas entrevistas e por aí fora, a velha desculpa, que para mim também é um pouco desonesta e até é absolutamente insensata. Parece que a culpa disto tudo são das pessoas que não limpam as matas. Sim, quando sabemos que o Estado é o principal prevaricador na conservação do seu próprio património florestal, por exemplo. Sim, o Estado, e isso leva-nos para a outra questão que o João tinha trazido, da Guarda Florestal. O Estado acabou, há muitos anos, acabou com a Guarda Florestal, acabou com os guarda-rios,
É porque está tudo ligado, quer dizer, uma coisa está ligada à outra, porque depois dos incêndios vêm as inundações ou vêm os leitos que transbordam. E tudo tem a ver com uma. Que as pessoas dizem, há muitos anos eu tive uma pessoa de família que tinha um grande pinhal, mas mesmo um grande pinhal. Estamos a falar no Ribatejo, qualquer coisa como quase 400 hectares de pinhal, que é uma coisa no Ribatejo enorme. E não tinha incêndios. Ela era uma senhora muito sensata, já de uma idade avançada, e eu falava com ela e perguntava-lhe, então, mas como é que faz? Dá muitos donativos aqui aos bombeiros da terra, compra de vez em quando uma ambulância, porque ela podia, de facto, ou um carro de ambulância, ela dizia não. Os pinheiros têm uma riqueza, dizia-me ela, que é a riqueza da seiva dos pinheiros, da qual se faz colas e outras coisas, não sei o que mais. Podia ser para mim um rendimento muito grande. Mas eu, às duas povoações que ficam na orla do meu pinhal, eu ofereço-lhes esse rendimento. São eles que vão pôr, lembra-se, antes via-se muito umas coisinhas de barro para onde escorria a seiva e que com isso diminuíam a capacidade ignífuga dos pinheiros. Portanto, são eles que põem isso e são eles que mantêm a mata limpa, porque aquilo é o rendimento mais importante que eles têm. Mas, João, com a desertificação do interior, isso, calhar, hoje já não se consegue, já não se conseguiria tal, não? João, eu não estou a dizer que se calhar hoje pudéssemos fazer assim, não sei. Mas o que eu sei é que em cada época nós temos que encontrar respostas para os desafios que temos. E é isso que nós os dois nos esforçamos por fazer aqui, sabe? É dizer às pessoas que é possível nós os dois, pessoas diferentes, pessoas que vimos de percursos e de sítios diferentes, no entanto, conseguimos olhar para as coisas e dizer, olha, se calhar assim podia ser, assado podia ser. E é isto que eu acho que nos incêndios falta. É essa capacidade. Estávamos a falar dos guardas florestais. Sim, é verdade, a certa altura foi anunciado, com pompa e circunstância, já não sei qual foi o governo, mas deve ter sido no primeiro governo do António Costa, acho eu, porque não foi com certeza, como isto representava despesa, não foi com certeza o Passos Coelho que o fez, que anunciou a reinstalação da Guarda Florestal, agora dentro do comando operacional da Guarda Nacional Republicana. Foi isso que foi dito. No entanto, o que foi feito foi estruturar dentro da Guarda Republicana uma força de sapadores florestais para intervirem nestas ocasiões. E tentaram dar alguns meios mais próprios para andar nas matas, jipes e outras coisas assim do género, mas para as patrulhas normais. Portanto, o que fizeram foi dizer às patrulhas normais, vocês agora também têm que passar por dentro da mata. Ora, os guardas florestais não faziam isso. Os guardas florestais conheciam a mata. É porque, João, veja lá, no século do conhecimento, quando toda a gente anda aí a correr com a inteligência artificial, quando toda a gente está preocupada que temos cada vez mais conhecimento à nossa disposição e não conseguimos tratá-lo todo, portanto temos que usar equipamentos específicos e tudo para o tratar, nós parece que não percebemos que o guarda florestal, o que tem de mais importante não é andar pelo meio da mata para ver se estão lá os maus, não é? É o conhecimento que ele tem do crescimento da mata e do risco que isso representa, ou não representa quando há um incêndio. E que, portanto, atua. Mas, João, daquilo que eu vejo dos vários especialistas nesta matéria, em várias áreas, do próprio incêndio, combate ou da gestão florestal, etc., seja ela por causa das espécies autóctones ou da eucaliptização do território e tudo mais, está tudo mais que identificado. Inclusive, eles não identificam só o problema, eles solucionam. Então, mas porquê que os sucessivos governos não atuam?
não contratam ou não vão buscar essas pessoas para resolver a situação? Será porque só estão ligados, e porque nós depois percebemos as coisas depois não acontecem, porque há chefias e instituições que não funcionam, se calhar porque quem está nesses cargos são nomeações políticas. Poderá também ser por isto? João, essa sua observação permite-me contar uma história que é entre o ridículo e o triste. Eu já por 2 vezes na minha vida, com 30 anos talvez, ou 20 e tal anos de diferença, que estive de alguma maneira envolvido na pergunta de como é que se explica às pessoas que tem que se combater o incêndio. Ou seja, como é que se comunica com as pessoas que o incêndio é uma coisa séria. Quer dizer, aquilo que as pessoas sabem do incêndio urbano na sua casa e por isso têm uma determinada perspectiva, quando é na mata, não é diferente, quer dizer, é a mesma preocupação. Como é que isso se faz? E entre as várias conferências, reuniões que tive que participar nessas 2 ocasiões, numa delas vieram alguns especialistas da Califórnia. E uma dessas especialistas da Califórnia contava-me uma história que um dia tinha tido vários eleitos locais de um determinado sítio que tinham combinado, nós queremos aprender bem como é que se faz isto com os incêndios, portanto vamos combinar aqui da próxima vez que houver um incêndio importante, vamos organizar aqui uma task force para, acompanhando-a, a senhora que sabia explicar o que é que se estava a passar e o que é que se tinha que fazer, nós vamos tentar aprender para ver se depois transmitimos e se tomamos as decisões políticas. Bom, então lá foram as pessoas, o grupo, eram 15 pessoas ou 20 pessoas, e a senhora diz-me assim, você sabe o que foi a primeira coisa que eu tive que fazer? Não, as pessoas chegaram no autocarro, sabe qual foi a primeira coisa? Olhei para as pessoas e dirigi-me a 3 senhoras, isto até parece uma coisa horrível, mas é mesmo assim, e disse assim, então, as senhoras o que é que vêm aqui fazer? E elas disseram, vimos acompanhar para saber e tal. Pois é, mas agora vão para casa, mudar esses sapatos de salto altos e pôr uns ténis ou umas botas, se querem vir para aqui ver, porque senão daqui a bocado sou eu que tenho que evacuar as senhoras, porque não é possível. Ou seja, o que ela me dizia era, as pessoas, apesar da boa vontade, apesar do interesse, no momento final, sobrelevavam aquilo que era a sua mensagem política, neste caso de imagem, de aspecto, sobre a sua aprendizagem de uma matéria que até já tinham mostrado vontade de querer saber mais. E as pessoas, e ela dizia-me, depois tinha outras histórias do mesmo género, com outro tipo de classes de atividades. Não vale a pena estarmos aqui a falar, mas eu isto fico, porque ela dizia-me, você não pode imaginar, o chão para onde as pessoas saíram do autocarro estava num estado já ele lastimável, porque era a água que corria, era a lama, era não sei o quê, não sei como é. E as pessoas saíram calmamente e enfrentaram-se e prepararam-se para vir atrás de mim, para eu explicar o que é que se passava e como é que se fazia. Como se estivessem nos corredores dos ministérios. Tal e qual. E o que é que isto tem como finalidade? É que isto, de repente, não é uma missão. É apenas uma ação. Ou seja, não é a missão de, vamos lá explicar às pessoas o que é que elas têm que fazer para não haver incêndios. É uma ação para eu me mostrar preocupado com os incêndios. E há muita na política, aliás era a questão que estávamos a falar, há muito esta atitude um bocado desconcertante, quer dizer, que é e as próprias pessoas, porque o que esta senhora americana me dizia é, você sabe que aquilo que me espantou mais é que quando eu disse isso às pessoas, as pessoas não podiam ter caído em si e podiam ter dito, que coisa, eu devia ter pensado nisso, com certeza, muito bem, olha, eu fico aqui no autocarro, vou lá com os outros e depois eles contam. Não, as pessoas ficaram mal dispostas, quer dizer, então eu não posso ir da maneira que eu quero ir, já os sapatos são meus, se eu estragar os sapatos. Isso dava outro programa.
a desadequação da imagem que não só políticos, mas também dos funcionários executivos, públicos e tudo mais, que têm uma postura muitas vezes errada, desadequada perante o público. Há uma imagem a passar e ela tem que ser cumprida. João, acho que havia muito mais para dizer, obviamente. Havia É imenso um para assunto. dizer, mas o que eu acho que era preciso, talvez, João, se for realmente o caminho, é dizermos que há caminho para fazer e é possível fazer. E eu isso acho que é a coisa mais importante. E os incêndios florestais é uma questão sobre as quais as pessoas têm conhecimentos há dezenas, há centenas de anos, diria eu. Portanto, às vezes, se calhar, ouvir um bocadinho mais as pessoas que têm que pôr a vida em risco sobre, de facto, o que era preciso isso das mangueiras, é uma coisa muito engraçada. Eu vejo, engraçado, enfim, não tem graça nenhuma, mas eu vejo imensa gente a tentar apagar fogos com mangueiras de plástico. Por alguma razão, as mangueiras dos bombeiros que andam lá são de um tecido ignífugo, porque senão é a própria mangueira que Ó, arde. João, as infames golas antifumo, que ainda por cima elas eram absolutamente ígneas, ou seja, elas próprias, se calhar as cenas espontâneas. Bom, é a altura de passarmos Sabe que há então. um caso igualzinho a este de Portugal, das golas, em Espanha, no governo espanhol, e que está a pôr em risco alguns ministros do Sánchez. O ministro dos Transportes do Sánchez foi agora demitido, entre aspas, apresentou a demissão por ter estado, de alguma maneira, não há provas de que ele tenha estado João, mas envolvido. o governo de Sánchez, tal como o anterior governo, ambos do mesmo partido, em tudo são iguais, porque inclusivamente agora, também hoje li essa notícia, e temos que terminar aqui esta nossa primeira parte, fez algo que o anterior governo também tentou fazer, que é limitar a liberdade de informação em prol da democracia. Portanto, João, está tudo dito. É tempo de passarmos então para À o marca grande Portugal. tema. Grande tema. Entramos agora no segundo momento da grande conversa. O grande tema é muito a propósito. Marca Portugal. A matriz portuguesa já há muitos anos que faz este debate, fez também alguns programas em que convidava algumas personalidades nas mais variadas áreas para discutir este assunto, para se perceber o que significa, o que é que constitui esta marca, porque, em primeiro lugar, para se perceber o que é uma marca país, os próprios habitantes deste país, os próprios cidadãos, têm que acreditar nela. E também têm que perceber e percepcionar o que é que distingue esse seu país. É esta a discussão que vamos ter agora, eu e o João Palmeiro, sobre este assunto que para mim é apaixonante, porque eu acho que ainda não está bem decidido, mas já está bastante discutido, mas nunca é demasiado discutir mais ainda, para chegarmos a uma conclusão. João, marca Portugal. Tanto que há para dizer. É verdade. Em primeiro lugar, que nos distingue a nós, ou então Portugal, pode ser uma comparação, podem ser patamares distintos, como uma marca identitária. Bom, eu acho que se nós olharmos para as chamadas propriedades e capacidades e qualidades das marcas, e se pensarmos se uma marca fosse um país, quais eram esses atributos fundamentais? E, para já, há um atributo que vem antes de todos os outros, que é a longevidade. Nós estamos aqui a ocupar este sítio há quase um milénio. E depois tem uma segunda característica, que eu acho que não é um atributo, mas que é uma segunda característica, que é nós próprios nunca nos bastamos com isso. Ou seja, desde que
território ficou consolidado, peço desculpa, desde que ficou consolidado, ou seja, estamos a falar do meados do século XIII, princípios do século XIV, nós dissemos, agora quero mais. E começámos a olhar para o único sítio em que tínhamos um inimigo que, com capacidade de conhecimento e com audácia, apesar de sermos poucos, tínhamos melhores resultados do que se tivéssemos olhado para dentro, portanto, para dentro da Península Ibérica, onde nós tínhamos acabado de conseguir dizer a uns quantos, vocês vão-se lá embora daqui porque isto aqui é para nós. E eu acho que este atributo, de certa maneira, que se calhar alguns poderiam chamar de esquizofrénico, eu chamo sempre de criativo e de inovação. Porque nós somos, por um lado, uma sociedade antiga, uma sociedade com muitas tradições arraigadas, com muitos princípios estabelecidos, mas que quando aparece qualquer coisa de novo, João, aí vamos nós, quer dizer, abraçamos este... Eu digo-lhe uma coisa, eu não sei como é que ainda não há um português que se tenha oferecido ou que tenha tentado subir num foguetão para fora do espaço terrestre. Já Porque houve. um português, não, já houve um satélite, um português, uma pessoa não. Mário Ferreira. Ele chegou a ir. Foi. Então olha, está a ver. Saiu, quer dizer, eu sabe. Não, foi e voltou, mas é isso que eu estou a falar. Mas sim, foi sim, verdadeiramente o primeiro ver. português que levou uma bandeira nacional para fora. Então, olha, para fora da atmosfera. Da atmosfera terrestre. Pronto, até isso, portanto, nós fazemos sempre, e eu acho que verdadeiramente a marca Portugal é caracterizada por tudo o que seja capaz de transmitir esta nossa posição de pés bem assentes na terra que conhecemos, mas ao mesmo tempo uma capacidade de, porque conhecemos tão bem esta terra, porque sabemos tão bem o que ela é e porque nos apropriamos de tal maneira dela, estamos sempre prontos a lançar-nos noutras epopeias, noutros caminhos, noutras aventuras. E esquecemos, acho eu, de olhar um bocadinho para a história e de perceber que, por exemplo, quando no século XV, no século XVI, nós nos organizámos, e ó João, eu acredito mesmo que nós nos organizámos no século XV nem no século XVI, não foi preciso vir o Marquês de Pombal depois, no século XVIII, para reorganizar as coisas, não é? Nós organizamos. E agora, século XX, século XXI, parece que, de certa maneira, nos esquecemos de pelo menos ir ver como é que nós nos organizamos nessa altura. Para conseguir lançarmos... Falta de liderança? Eu acho que antes da falta de liderança vem uma outra questão que é a falta de instrução. Não é de educação, é de instrução. Ou seja, quando nós nos lançamos no século... Não temos agora a população mais qualificada de toda a história? Depende daquilo que nós chamamos por qualificação. Se a qualificação... Pelo menos já não é ilustrada, não é? Exatamente. Se a qualificação é irmos àqueles estudos PISA para saber como é que os finlandeses e os suecos fazem, bom, está bem, com certeza que eles têm um entorno diferente e que se afirmam num território diferente e, desse ponto de vista, nós estamos a procurar chegar a níveis que depois, na aplicação concreta, naquilo que é o nosso ser enquanto Portugal, enquanto nação, tem resultados completamente diferentes daquilo que tem nos finlandeses ou nos noruegueses ou nos suecos na aplicação do seu ser no seu território. E, portanto, eu francamente, o que acho é que nós vivemos sempre nesta dúvida. A primeira vez que, em termos modernos, em termos de formas modernas de afirmar
uma nação e afirmar um Estado que nós andámos a fazer qualquer coisa é nos anos 60 com as campanhas de turismo. É quando, nos anos 60 do século passado, se percebe que tem que haver... A história contemporânea. Sim, 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 a história contemporânea, claro, porque na outra temos que ver a seu nível e vamos cair invariavelmente nas embaixadas de Dom Manuel, de Dom João V, quer dizer, temos que perceber que essa era a forma, na época, de marcar uma diferença e de marcar através de uma marca um poder, uma maneira de estar. Bom, no século XX e as coisas já não funcionavam assim e o grande vencedor da competição das marcas era naturalmente o Império Britânico, quer dizer, que se mantém antes de mais nada porque era uma marca. E era uma marca porque, antes de mais nada, conseguia fazer funcionar os interesses comerciais, de desenvolvimento, de crescimento, entre os vários membros dessa marca. Portanto, se nós pensarmos bem, e eu recomendo sempre imenso isto, que as pessoas vão visitar o Museu da Alemanha. É o Museu da Nacionalidade Alemã, em Berlim, e no Museu da Alemanha há uma coisa que a mim sempre me espantou. Nós no outro dia podíamos ter falado, andámos perto disso quando falámos da devolução dos bens culturais, está lá um padrão português que os alemães trouxeram do aquilo que era na altura o sudoeste africano, hoje em dia a Namíbia. Estava na Namíbia, sim. Na Namíbia. Sim, foi do Diocão. Sim, bom, portanto... Que a Namíbia já o requisitou. Exigia já a sua devolução. Sim, mas esse é daqueles casos que nós no outro dia dizíamos, mas afinal de quem é o padrão? É deles porque lá pusemos ou é nosso porque o levámos para lá? E mais, afinal, querem o testemunho da opressão. Mas a mim o que me chamou sempre a atenção nesse museu é a variedade de ícones, a variedade de elementos que os alemães tiveram que reconhecer ao longo da sua história para poderem dizer nós somos uma nação. Nós não temos nada disso. João, eu compreendo. E agora, ao falar sobre isto, e os alemães têm, obviamente, têm uma cultura riquíssima e multissecular, embora um país, enquanto país, com estas fronteiras e tudo mais, muito mais jovem que Portugal, claro. Mas riquíssimo a todos os níveis, mas agora falou aqui uma coisa interessante. De facto, esse padrão, de muitos, e mesmo as gravações das pedras de El Ala no Rio Congo, isso faz parte de uma marca também do país. Claro, é a marca. Por isso é que eu falei nele, porque o padrão era a marca, era a nossa o reconhecimento, para já, não só enquanto marca e do que significa, mas também a própria estrutura, o próprio design, o próprio elemento, porque está ali tudo. É um padrão, é a cruz de Cristo e é também, nas 4 faces, o quê? O escudo de Portugal. Mas nós vivemos isso hoje no século XXI, com a necessidade de mantermos um destacamento da Polícia Marítima nas Ilhas Formigas, ao pé, portanto, na Madeira, como forma de impedir que outros ocupem o espaço marítimo que é fundamental nosso, porque essas ilhas é que permitem a continuidade do espaço da plataforma continental portuguesa. Essas ilhas é que permitem que não haja ali no meio... E além do mais, repare, a própria identificação identitária de Ceuta aquilo é português. Tem não só o escudo nacional português, como tem, inclusive, no fundo, na base, olha, a bandeira, é o fundo da bandeira autárquica de Lisboa, por exemplo. Mas o que eu estava ainda há bocado a dizer em relação ao caso da Alemanha e do museu é que nós temos a mesma marca, pode ter contornos diferentes, pode ter modelos e até expressões gráficas ou expressões
de design, como diríamos Mas, hoje em dia, sim, diferentes, mas é sempre a mesma. sim, mas, João, mas, por exemplo, ao nível da marca, de uma marca país, há não Sim, só ao nível de imagem e de design gráfico, o que seja, há também características. sim, Por exemplo, como se caracteriza o povo alemão? A eficiência, a retidão, por exemplo, um, e que e a sua, e a sua a sua presença, seja ela na semântica do que diz respeito aos sinais e tudo mais, é aquela. Vou dar um exemplo, por exemplo, do que aconteceu agora. Vou dar um exemplo, por exemplo, passo o pleonasmo e a redundância do que aconteceu este fim de semana. Nós temos um património histórico animal, que é o cavalo lusitano. uhum, E temos outro património que utiliza esse património, que é a Escola Portuguesa de Arte Equestre, que sim, cumpriu agora 45 anos, em que foi realizada o João teve conhecimento que foi realizada essa gala no Campo Pequeno, sim, sim, sim. em que estiveram presentes também outras escolas do mundo, equestres, de arte equestre, para honrarem, homenagearem a nossa escola. Aliás, a Escola Portuguesa de Arte Equestre contou esta gala com a presença do Presidente da República Portuguesa, porque, inclusivamente, condecorou a escola como membro honorário de uma ordem, de uma ordem portuguesa que eu agora, sinceramente, não me recordo. Que foi um espetáculo a todos os níveis, João, impressionante. Há uns anos tive conhecimento que o cavalo lusitano português era, não sei se mantém esse, vamos chamar esse estatuto ou esse reconhecimento, o produto vivo mais exportado de Portugal. A maior produção, vamos chamar produção, ou pelo menos deste produto, ou seja, a criação destes cavalos, desta raça, nem está em Portugal, está no Brasil. É no Sim. Brasil que se verifica. E perante tudo isto, não passou nem no canal público da televisão portuguesa, em lado nenhum, não tive conhecimento, e ao ter conhecimento disto, porque vi nas redes sociais, haja redes sociais, e apercebi-me que os canais todos fazem uma promoção pífia, vulgar, até ridícula, do que é uma imagem de um país que aquela característica, aquela aquele bocadinho que é o que eles exploram, que é o anedótico, o mau, o que agora se chama o pimba, o pífio, verdadeiramente, em que consagram uma tarde inteira de um domingo, e eu vi uma cena que eu achei a todos os níveis vergonhosa, em que os apresentadores, coitadinhos, que se não fizerem devem ser despedidos no mínimo, em que participaram nessa cena, em que simularam de uma pessoa que estava, não sei se era também um apresentador, se era um ator, ou se era uma daquelas pessoas que vai ali fazer aquelas figuras, era uma mulher grávida, eles a simular a água, as águas do líquido amniótico a serem arrebentados, e um deles com a garrafa d'água, e depois um meteu-se por baixo das saias da criatura. Eu, eu parei para pensar, é este o Portugal que os canais de televisão, que é o canal de excelência que existe de comunicação, quer passar para o mundo, não só internamente, mas para o mundo, quando ignoram o que aconteceu, que é uma coisa que não vai acontecer mais, só acontecerá quando fizerem, por exemplo, os 50 anos, um património extraordinário a todos os níveis. O que ocorre sobre isto é que a marca depende também dos canais decisores e também de comunicação do que é esta marca país. E a marca país não é só interna. Não tem que ter só reconhecimento e percepção interna. Também tem que ter uma percepção externa, exterior. Não é? Olha, pegando e correndo o risco até de ser inconveniente ou pouco popular, eu acompanhei de alguma maneira, quando era muito novo, a institucionalização das chamadas corridas à antiga portuguesa.
Não havia, quer dizer, não passava. As corridas de touros dos anos 30, dos anos 40, durante a guerra, do princípio do século, não havia cá esta coisa do antiga portuguesa, quer dizer, aquilo era uma festa popular e lá ia toda a gente e ficavam todos felizes ou não felizes, contentes ou não contentes, mas não tinha nada a ver com isso. As corridas à antiga portuguesa são um produto pensado e estudado para o turista. Ou seja, quando Portugal começa a perceber que a corrida de touros atrai o interesse dos turistas, mas atrai também algum distanciamento por causa da questão da maneira como se trata os animais, por isto. Alguém, na altura que tinha estado ligado às festas da cidade, quando tinha sido o centenário em 1947, alguém disse, bem, e se a gente mostrasse aos turistas esta coisa dos costes, não tem nada a ver, quer dizer, em relação à marca, eu costumo dizer que do que eu conheço, este é um dos esforços mais interessantes em relação à marca Portugal, porque ele é concentrado num produto, que era a tourada, portanto é possível olhar para ele e analisá-lo, e esse simples engalanar, esse simples trazer para fora os costos que estavam fechados nas garagens, nas partes de trás do Museu de Costos, quer dizer, que estavam lá à espera de um dia serem mostrados, porque um país como Portugal, com a variedade e com a quantidade que tinha, não podia mostrar tudo ao mesmo tempo. E este simples facto trouxe e transformou a corrida de touros para o turista num produto verdadeiramente rentável para toda a gente. Verdadeiramente rentável para toda a gente. E até de certa maneira diluiu a questão do animal. Ou seja, de certa maneira, o touro e o seu sofrimento, que para muita gente era a razão de acharem que nós não devíamos promover as corridas de touro para os turistas, no meio desta festa, desta cor, deste mostrar coisas que só um país como Portugal podia mostrar. Quer dizer, as pessoas às vezes não pensam, mas por que raio de razão os espanhóis não têm corridas da antiga espanhola? Por que raio de razão no México ou em outros países da América Bom, porque Latina? também não têm toureio a cavalo. Não, mas é isso. E o toureio a cavalo, não, eles recuperaram uma espécie de toureio a cavalo, eles podiam ter apostado com produto. Agora estamos a falar da marca, nós estamos a falar da pureza da tourada. Eles têm os chamados rogineadores, que no fundo o que é que fazem? Fazem um pouco a mesma coisa que os nossos cavaleiros tauromáquicos, só. Mas até isso, sabe que até aí houve uma influência que melhorou a maneira como as corridas em Espanha com rogineadores vestiam, tiveram que ir à procura de fatos, tiveram que ir à procura de maneiras de apresentar também, que de alguma maneira, muito pouco, claro, concorresse com este êxito que foram as corridas à antiga portuguesa nos anos 60 e nos anos 70. Se calhar já cá estão muito poucas pessoas que seguiram, como eu tive a oportunidade de seguir, e que perceberam, porque eu era um miúdo interessado por perceber as coisas e por perceber como era, e portanto olhei e hoje em dia tenho essa memória. Mas é verdadeiramente uma... E fique claro, não estou a dizer que isto foi bom, foi mau. O que eu estou a dizer é que havia ali um produto, era um produto que era mostrado aos estrangeiros, neste caso uma indústria nascente e em desenvolvimento em Portugal, que era o turismo, era mostrado como um produto próprio, especial, característico de Portugal, e houve capacidade para ultrapassar aquilo que no produto havia de menos aceitável, de menos que os estrangeiros gostavam menos, para com os nossos meios, isso é que é importante. Nós não fomos buscar nada que não tivéssemos, nem fomos inventar coisíssima, não pudemos, passa a graça, astronautas a torear os touros, quer dizer, vestidos de astronauta, não. Nós fomos buscar aquilo que era verdadeiramente
aceitável na tradição portuguesa. Sabes, bom, foi uma constante que em todas as pessoas que entrevistei e falei no tal programa do canal Matriz Portuguesa sobre Marca Portugal, havia sempre uma constante que era reconhecido como um elemento essencial e um fator de importância para o reconhecimento desta marca nacional, que era a língua portuguesa. Sim. Que era mesmo o que estava praticamente à frente de tudo, verdadeiramente. Quase que se considera, e já discutimos isto também numa outra temática, que foi a da língua portuguesa e a sua influência, é a grande embaixadora da cultura, da cultura portuguesa. Seria também de pensar, de refletir que a língua portuguesa poderia ser o leitmotiv, para utilizar este palavrão alemão, o mote para a marca Portugal? Sim, João. Se lembrar de uma coisa que eu disse nessa conversa que tivemos, e a juntar à introdução que fiz desta vez sobre que nós vivíamos aqui estamos muito bem no sítio em que estamos, mas estamos sempre a querer ir fazer qualquer coisa de novo ou qualquer coisa de diferente. A língua portuguesa é isso. Nós estamos muito bem com a língua portuguesa como ela estamos. É muito importante, tem grandes vultos da cultura, etc, etc, etc. Mas depois devíamos pensar também como é que a língua portuguesa se introduz nos novos mundos digitais. E volto a dizer, como disse nessa conversa, não é só como é que ela tem um papel no mundo digital pelo número de pessoas que a usam. Não, é pelo seu papel enquanto construtora do mundo digital, ou seja, enquanto elemento que pode ser fundamental na criação dos programas, das aplicações, etc. Portanto, aquilo que, no fundo, hoje em dia, todos nós vemos de vez em quando, porque nos enganamos e carregamos no botão errado e vem um ecrã cheio de instruções que estão todas em inglês. Porquê é que não hão de estar em português? E aí eu tinha pensado, e admito que a gente esteja próximos do fim, senão neste último programa perdemos aqueles que ainda nos seguem de alguma maneira. Mas eu tinha pensado dizer que há 4 coisas, e ainda bem que é no fim que nós vamos falar delas, porque havia uma delas que nos fazia estar aqui até amanhã, que é a história da marca Portugal, do símbolo Portugal, que foi muito controverso quando o Eduardo Aires... O Eduardo, a manipulação, foi uma manipulação da bandeira nacional, sim. Sim, quando o Eduardo Aires, que é um designer internacionalmente muito valoroso e muito conhecido do Porto, trouxe aquela proposta. Porque sabe que há uma coisa que às vezes nós, pela nossa história outra vez, e essa pela nossa história de sempre, eu diria, porque tivemos muito poucos períodos em que não foi assim, confundimos o Estado com a nação. E temos alguma dificuldade em perceber que uma coisa é o logotipo do Estado, outra coisa são os símbolos da nação. Não vamos entrar por aí, porque senão ficamos aqui até amanhã, mas este é um dos pontos que para mim parece que é muito importante. É percebermos que quando estamos a falar da marca Portugal, há uma coisa que é a maneira, é o carimbo que o Estado português põe nos seus documentos, nas suas comunicações, para dizer aquilo saiu de mim, do Estado, daqueles que são os que tomam decisões no Estado. Outra coisa é aquilo que representa, em ponto de vista cultural, do ponto de vista do ser português. Eu compreendo o que quer dizer, João, mas repare, se o governo português, da República Portuguesa tivesse criado um logotipo qualquer, que podia ter lá posto 3 pontinhos, todos pretinhos, ou todos branquinhos, todos amarelinhos, é indiferente. Ninguém se preocupou ou ninguém se preocuparia, nem era essa a polémica, de haver um
um logotipo que não representasse nada, que aquilo meramente eram 3 figuras geométricas. O problema foi a manipulação grosseira de um símbolo nacional que ainda por cima está legislado, atenção, legislado, e mais, que até dá prisão, e principalmente com um discurso absolutamente desonesto, movido por agenda política. Foi isto Sim. que gerou polémica. Mas É uma isso coisa tem a completamente ver, distinta. mas isso tem a ver com esta confusão, com as pessoas deixarem estabelecer, de propósito ou não, levaríamos algum tempo. Porque repare, as câmaras municipais têm o brasão da cidade para situações e comunicação formal e institucional, e depois têm vamos lhe chamar, também tem uma formalidade, que é um logotipo, que geralmente Sim, não sim, significa não nada, tem. com algumas raríssimas exceções, que geralmente nem significam nada. Agora há mais Ponto. agora há mais que têm logotipos que significam alguma coisa. Mas esta é a segunda coisa que eu achava importante, que é um problema, que é a marca Portugal não pode ser feita por empresinhas. Sejam empresinhas porque são pequenas operações, sejam empresinhas porque de repente vivemos deslumbrados pelos startups. Não pode. Quer dizer, o desígnio da marca Portugal, Em, como é que se chama? Como é que se chama aquilo que gosta unicórnios. muito? Os unicórnios. Unicórnios. O desígnio da marca Portugal é, pelas razões que eu acredito que eu disse atrás, é demasiadamente importante para nós nos João, contentarmos. está recordado, aqui há uns anos, quando houve uma campanha financiada, e foi milionária, para a mudança de paradigma e de imagem de Portugal enquanto nação ou país que já não seria da Europa do Sul, mas que seria da costa ocidental, Sim, que era Western Coast of Europe. Bom, e lembra-se toda a imagem que foi construída. Não, ninguém acreditou naquilo, toda a gente achou aquilo absolutamente redutor, até idiota, e que era só baseado numa política que o governo pretendia, que eram as novas energias, não é? sim, sim. Eólicas e não sei o quê, as ondas do mar e por aí fora. Portanto, à partida, chegou, aliás, os profissionais da comunicação até diziam, até parece que Portugal é o único país no mundo que tem costa, mas nenhum tem. Portanto, é absolutamente ridículo isto. Mas lá está, E isso é a confusão entre aquilo que seria uma campanha que um governo precisou de fazer num determinado momento para vender um produto e aquilo vida que social ao é país. A marca Portugal, que é qualquer coisa que tem que ser indelével no sentido de que, claro que com o tempo vai-se vendo, até as pedras sofrem a erosão, não é verdade? Mas Eu lembro que até havia que fazer esses outdoors pelo país fora e gastaram-se fortunas. E mais, e depois o fotógrafo que fotografou as próprias paisagens das praias e da costa e algumas personalidades que eram fotografadas com um conjunto dessas paisagens, eram pessoas do desporto, do futebol, obviamente, e havia lá fadistas. E eu até brinquei com o nosso querido amigo, o mestre Homem Cardoso, disse, António, só falta aqui um F dos famosos 3. sim. E fizemos uma brincadeira muito saudável que tivemos que incluir a Nossa Senhora de Fátima, porque de facto foi, foi um momento que se perdeu porque foi ridicularizado por todos. Mas se voltarmos aqui, há em Portugal um bom exemplo que eu acho que todos nós conhecemos, que é o da indústria do calçado, que conseguiu algumas vezes ultrapassar essa dificuldade de sermos um conjunto de pequeninas empresas, pequeninas a nível global, não é? De pequeninas empresas que têm nas mãos às vezes bons negócios ou bons serviços. E conseguiu ultrapassar por mais do que uma vez, mas periodicamente volta atrás. Quer dizer, Olha, o que está a dizer é bem relevante, mas tem duas, quanto a mim, tem duas perspectivas. É de facto, a indústria do calçado portuguesa tem o reconhecimento pela sua excelência. certo? Enquanto marca Portugal, é algo de muito importante.
Agora, no que diz respeito a marcas mesmo, qual é a marca de calçado que tem esta É isso, reputação? João, porquê? Porque foi possível, era o que eu estava a dizer, foi possível juntar as pessoas todas. Quando foi para lhes dizer marca Portugal, mas depois quando se disse, bom, agora já conseguimos, e agora vamos refletir isso em cada um de vocês, pequeninas empresas, não, aí sou eu, e só eu, e eu é que tenho a marca que eu quero e como eu quero, independentemente de outra forma ser. Aliás, temos outro exemplo, se calhar dos poucos que podemos dar de êxito disso, que é o papel. O papel corrente, o papel comum, E o o papel, Navigator. e outro, e o higiênico. Ah, sim, mas esse vê, eu esse acho que é mais E um com êxito produto de de luxo, design. artístico. Eu esse acho que é mais um êxito de design do que seja um produto de alguma forma distintivo. É Porquê? Porque distintivo, o João. Navigator, É mas por isto. João, E o outro pela porque qualidade. o Navigator não é só para qualidade, o Navigator tomou conta do mercado. É para aí, Portugal tem Então com o também a Navigator, cortiça. Então também a cortiça. aí tem a cortiça um, e a cortiça teve alguns ataques, teve algumas dificuldades. A Rússia, a certa altura, quis tornar-se também um grande produtor e vá lá que o clima e o tamanho do Não território ajudaram. não ajudou, portanto, senão tinham com certeza. Depois houve o tempo do plástico com os americanos que disseram, não, a gente também vai fazer rolhas. E aí foi o vinho que não os ajudou a eles, quer dizer, as bebidas em geral que não, de alcoólicas que não ajudaram, mas aí tem outro exemplo que se calhar o João não se lembra, mas em Lisboa, na Rua da Escola Politécnica, houve durante muitos anos, mas mesmo muitos anos, eu não sei se ainda não está lá como uma espécie de lembrança esquecida, uma loja que se chamava Mr. Cork, que era uma loja que foi feita nos anos 30, 40 por ingleses para vender aos ingleses produtos feitos de cortiça portuguesa. Então vendiam tudo, bonequinhas, saca-rolhas, ouça, João, tudo. E essa loja era, nos anos 60, nos anos 70, quando o turismo desabrochou em Portugal, era um dos sítios obrigatórios de passagem dos grupos de turistas era ir ao Mr. Cork Não comprar. tenho Agora, o conhecimento que Mr. ainda Cork exista. nunca cresceu. João, o que eu queria dizer com isto tudo é que o Mr. Cork nunca cresceu, nunca passou daquela Eram, lojinha. porque eram produtos menores. E Ali porque era só o material em que era feito, não não, e é? porque nunca houve aquela coisa de isto é marca, foi qualquer coisa aqui no Cork, na cortiça, foi qualquer coisa que nós demos por garantido. Isto aqui é um bom produto, é um produto que nós somos os maiores produtores mundiais. Esta não vem nenhum campeonato de futebol tirar-nos, seja aquilo que for. E, portanto, eu acho que falar da marca Portugal é preciso compreender isto tudo e, sobretudo, com isto acho que do meu lado finalizo, perceber que não é uma missão exclusiva do Estado. É uma missão de todos nós, cidadãos. E que só conseguiremos fazê-la melhor, conseguir melhores resultados, quanto mais conhecemos e soubermos o que é que ela representa. Uhum. E ela representa-nos a nós, a nossa história. Vamos então passar para o último minuto. Entramos agora então no último minuto, cabe-me a mim, mas vão perceber, porque também chamo a Alice, por assim dizer, o João Palmeiro, porque ontem tivemos o privilégio de estar com um amigo comum, o mestre Luís Vieira Batista, pintor emérito, para uma ação extraordinária que ocorreu na Sociedade de Geografia de Lisboa para a comemoração dos 500 anos de Luís de Camões. Estive na qualidade de presidente da Matriz Portuguesa, que foi não só
uma honra, mas também por um enorme prazer para dar os parabéns a mestre Luís Vieira Batista. E, após esse almoço e a exposição de pintura que recomendo vivamente, de várias pinturas que Luís Vieira Batista fez E sobre o segundo o poeta. Luís nos disse, vai lá estar até fins de outubro, segundo eu percebi. Exatamente, vai-se manter. Ficou também, foi um dia, João, foi um dia que nós tivemos de palestras no belíssimo auditório consagrado a outro grande português, que só ele também fazia uma marca Portugal, que é o professor Adriano Moreira. Vale essa visita. A Sociedade de Geografia de Lisboa vale também por si uma visita, onde tem logo à entrada o magnífico quadro de Vasco da Gama com o Samorim, um dos grandes episódios nos Lusíadas, é uma visita que se faz. E ontem estivemos, inclusive daquelas, como estava a dizer, nas várias conferências sobre a arte no Camões. Também falou o Paulo Estrela, conselheiro do Museu da Presidência e também da Chancelaria das Ordens Honoríficas Portuguesas, sobre a Ordem de Luís de Camões, e terminamos com o arquiteto Sigismundo, que agora não me recordo o seu apelido, que foram os ex-libris de várias autorias, sobre também Luís de Camões. João, ontem foi um dia todo ele dedicado Foi um dia que é ao grande pena, Egrégio. apesar de ter estado bastante gente para aquilo que muitas vezes acontece na Sociedade de Geografia, porque a maior parte das pessoas não sabem que a Sociedade de Geografia é ali, quando veem acham que aquilo é um clube privado, não percebem que há lá exposições. Eu acho que nós bem poderíamos dizer que, do ponto de vista da marca portuguesa, o reconhecimento da existência daquele edifício ou daquele espaço, porque ele está integrado naquele edifício muito maior que é o Coliseu de Lisboa, mas daquele espaço que segue e que acompanha todos os grandes centros de exposição que foram feitos na Europa e que, por causa das guerras, aqueles que mais resistiram são em Inglaterra, em Londres, embora haja ainda alguma coisa dessas na Alemanha e em França, mas relativamente pouco, que são edifícios em si que são construídos para partilhar conhecimento e sabedoria. E foi isso que aconteceu ontem, embora numa das salas deste edifício mais moderna, portanto não tem as mesmas características das outras, mas mesmo assim eu acho que valia a pena que as pessoas percebessem que naquela rua cheia de restaurantes, teatros e até do próprio Coliseu há uma porta, que é uma porta fantástica, lindíssima, trabalhada, que dá acesso a um mundo completamente diferente. E que tem uma réplica de um padrão, de Yocão. Mas que é um mundo completamente diferente. E com esta sugestão, que partilhamos os dois com os nossos espectadores, com quem nos teve Talvez a amabilidade de nos seguir. Só sublinhar que o mestre Vieira Batista tem de facto uma exposição, toda ela consagrada à sua interpretação de Camões e que, pelo número de quadros que é, pela sua dimensão e por aquilo que procuram transmitir-nos, no fundo, que é uma vida dele enquanto pintor, enquanto mestre pintor, que vale a pena. E não se paga, se bem me lembro, quer dizer que é outra coisa muito importante. Também é interessante. Que é outra coisa muito importante, não se paga. Facto, não é? E aqueles quadros estão também digitalmente, em galeria na página oficial da Exposição Universal da Matriz Portuguesa, Camões 500 anos, que podem aceder na internet, onde estão lá também representados. E é com esta nota que eu acho que terminamos muitíssimo bem esta segunda série da Grande Conversa, e que, João, vamos e voltar. a próxima, diga lá, como é que vamos? Deixamos aqui um
pequenininho. Vamos deixar depois um teaser que vamos depois dar a conhecer a todos os nossos amigos que tiveram a amabilidade de nos seguir e a paciência de nos ouvir, que vamos continuar estas conversas, mas esta feita com convidados. É verdade. João, foi um grande prazer. Estes 9 episódios, durante alguns meses, em que conversámos sempre quinzenalmente sobre esta temática, fora os nossos outros encontros, que seja à mesa, seja telefonicamente ou por esta via, sempre discutimos todos estes assuntos. João, Obrigado, João. bem acha. Também.